Olá, tudo bem? Meu nome é Thalisson, sou professor de Física na rede pública e privada em Salvador e eu estou aqui numa verdadeira maratona, numa verdadeira saga para ensinar para vocês física com qualidade, física com alto nível. Se você notar, meus vídeos são longos porque minhas aulas são explicadas com riqueza de detalhe. Então vamos aqui juntos para mais uma aula dessa saga da eletrodinâmica. Vem comigo! Na nossa aula de número 7, a gente vai trabalhar os receptores elétricos. O que é que são receptores elétricos? Como é que a gente deve proceder? Como é que a gente deve estruturar a resolução de problemas? Tudo isso você vai ver aqui nessa aula de número 7 sobre receptores. Vamos lá? O que é um receptor elétrico? O receptor é todo dispositivo que vai transformar, que vai converter energia elétrica em energia não elétrica. Em outras palavras, tudo que você liga na tomada é um receptor elétrico. Tudo que você liga a uma fonte de DDP e ele passa a consumir aquela DDP que está sendo fornecida é um receptor elétrico. A gente vai classificar esses receptores como ativos, que são os motores elétricos, ou passivos, que são aqueles que a gente vai chamar de resistores elétricos, tá? Bom, sobre os ativos, o que é que a gente vai dizer, vai poder afirmar? Que vai entrar energia elétrica, né? E vai sair, por exemplo, energia mecânica, mas inevitavelmente, gente, todo motor elétrico ele aquece também. Uma parte da energia ela é transformada em energia térmica, né, em calor. Não tem como, isso é inevitável. Já os passivos, que são os resistores elétricos, pessoal, aí esses tipos de receptores, eles vão converter a energia elétrica 100% em calor, em virtude do efeito Joule, que é o efeito térmico da corrente elétrica. Você viu isso na aula de número 1. Se você não lembra, passa lá para dar uma revisada. O receptor ativo vai transformar a energia elétrica, vai estar entrando energia elétrica nele e vai estar saindo energia mecânica e energia térmica, né? O que o motor elétrico ele vai fazer. Vamos pegar aqui e equacionar esse balanço de energia. Então, uma parte da energia é dissipada, né, por efeito Joule, que é um efeito da corrente. Uma parte da energia é transformada em energia mecânica, que é energia útil. O motor ele funciona para isso, né? Para ter essa energia elétrica transformada nessa energia mecânica, que vai ser a utilidade do motor, né? Por exemplo, um ventilador que tem um motor elétrico, bom, a gente tem que fazer com que aquelas hélices elas girem, né? E para fazer essas hélices girarem, a gente precisa dessa energia mecânica, que vai ser a energia que a gente vai dizer que vai ser a útil. E a energia elétrica vai ser a energia total, que é a energia que está entrando no receptor, né? Que está chegando até esse receptor. Bom, a gente pode dizer então que essa energia total vai ser energia útil mais energia dissipada. E essa transformação, dissipação, acontece no mesmo intervalo de tempo, né? Na medida em que um está acontecendo, o outro também vai acontecendo. A gente pode dividir tudo isso aqui por ΔT e a gente vai chegar naquela equaçãozinha das potências. Então, energia total, potência total, vai ser dada pela potência útil mais a potência dissipada. Gente, isso aqui é um princípio de conservação da energia, tá? É um princípio de conservação da energia. A energia não pode ser criada, tampouco destruída. Ela está em constante processo de transformação. A partir dessa equação das potências, a gente já está apto para encontrar a equação do receptor, para a gente saber como é que matematicamente a gente vai proceder em relação ao receptor. Então, a gente viu que a potência total é igual à potência útil, mais essa potência que foi dissipada. Vamos dar nomes aqui a cada um desses elementos, de cada um desses termos dessa equação? Vamos lá, então. Aqui eu tenho um receptor, tá? Ele tem uma resistência interna e é por isso que ele dissipa uma parte da energia que ele recebe na forma de calor, e ele vai ter uma coisa chamada de força contra-eletromotriz. Isso vai ser uma característica do receptor. O que seria, Thalisson, essa força contra-eletromotriz? É a parte da DDP que é destinada à produção da energia que é útil ao nosso receptor. Como assim, Thalisson? É a parte da DDP que está sendo utilizada, por exemplo, no caso do ventilador, para fazer as hélices, né, elas girarem. Então, essa parte dessa DDP vai ser a força contra a eletromotriz, certo? Então, pessoal,
A gente identifica um receptor pela sua resistência interna, pela sua força contra a eletromotriz. A gente costuma dizer, brincar, né, que a força contra a eletromotriz é o CPF e a resistência interna é o RG, né? A gente é identificado através de um CPF, de um RG. Então, o nosso receptor ele vai ter também o seu CPF, vai ter também o seu RG. E aí o U vai ser a DDP que é fornecida para esse receptor. É a DDP que está alimentando. Por exemplo, eu posso ter conectado esse receptor a um gerador. Aí o gerador está entregando para esse receptor essa DDP. Uma parte dessa DDP, o gerador, o receptor, ele vai transformar em força contra a eletromotriz, né? Que é destinada à sua utilidade, à sua finalidade desse receptor ativo, e a outra parte, inevitavelmente, vai ser transformada em calor, porque o receptor, ele aquece, tá? Vamos observar aqui, tem um detalhe bem interessante, que é o seguinte, ó, a corrente, de maneira convencional aqui, ó, ela vai atravessar no sentido oposto a que ela atravessa o gerador. Então, você vai identificar um receptor utilizando esse macete aí, tá? Não é nem um macete, é uma regra mesmo. Você vai ter que a corrente atravessa o receptor no sentido oposto a que ela atravessa o gerador, tá? Bom, vamos lá, vamos nessa. Vamos seguir aqui, não é, o nosso baile. Usando a nossa equaçãozinha aqui das potências, a gente tem que a potência elétrica total é igual à potência mecânica útil, mais a potência térmica dissipada. Bom, o que vai ser essa potência elétrica total? Vai ser a DDP total que está sendo fornecida para o receptor, por exemplo, através de um gerador, vezes a corrente que está passando no circuito desse receptor. Isso vai ser igual à potência mecânica total, vai ser a força contra a eletromotriz, vezes essa corrente, mais a potência térmica dissipada, que vai ser a resistência interna do nosso receptor, vezes a corrente ao quadrado. Olha aí, ó, força contra a eletromotriz vezes corrente. Corrente, fator comum em todos os termos, a gente pode simplificar essa corrente, e aí a gente chega na equação do receptor. A DDP que é fornecida para um receptor é igual à força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente que atravessa esse receptor. A gente vai representar aqui aquele trechozinho do R' vezes I como uma queda, né, de tensão. Então, DDP consumida é igual a DDP utilizada na rotação, que é a força contra a eletromotriz, né, é a DDP utilizada no propósito do receptor. Olha que coisa forte. Mais aquela queda de tensão interna que acontece sempre num receptor. A gente pode falar também aqui ainda sobre a eficiência desse receptor. O que é essa eficiência, professor? O rendimento do receptor, tá, gente? Então, o receptor também vai ter uma eficiência, ou seja, quantos por cento dessa energia total que o receptor está recebendo da fonte do gerador, quantos por cento ele transforma no seu propósito de funcionamento, né? No caso aqui de um receptor ativo, quantos por cento da energia elétrica está virando energia mecânica? A gente consegue determinar esse rendimento, essa eficiência desse receptor através da seguinte equação. O rendimento, a eficiência, a gente representa pela letra grega Ni, parece um N, vai ser a potência útil dividido pela potência total. A gente viu ali que a potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente, né? E que a potência total é a DDP vezes a corrente. Logo, essa eficiência, esse rendimento desse receptor vai ser dado pela razão, pela divisão entre a força contra a eletromotriz e a DDP. Se você quiser, você pode multiplicar aí por um 100% e achar essa eficiência, esse rendimento em termos percentuais. O que é que acontece se a gente bloqueia o eixo do motor, bloqueia o eixo do receptor? Vamos entender aqui de maneira prática o que é que vai ocorrer. Vamos trazer aqui, à luz da física, o que é que a gente pode evidenciar, tá? Tanto matematicamente quanto em termos de observação. A gente sabe que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Tem o meu motorzinho funcionando tranquilamente, ó, tá girando ali, tá rotacionando, tem uma corrente passando por ele, uma parte da energia está sendo dissipada na forma de calor, mas a outra parte está fazendo o motorzinho girar. Aí eu venho aqui, ó, com a mão e bloqueio
simplesmente bloqueio esse eixo de rotação. Sabe onde é que isso acontece? Às vezes você está fazendo aquele suco na sua casa, você está usando um processador ou um liquidificador, e aí você coloca aquelas coisas muito consistentes, né? Aquelas coisas muito duras para bater no liquidificador, pode ser gelo, pode ser, enfim, qualquer coisa. E aí uma pedrinha de gelo ali trava e você está ali forçando, ó, forçando a rotação do motor, mas a hélice não está rodando. E aí pode acontecer, né, do seu liquidificador ele quebrar, ele se danificar e você perder o seu aparelho. Então, não faça isso, tome cuidado, porque senão pode acontecer aqui o que eu vou mostrar para você, ó. A gente vai ter, se isso está acontecendo, o eixo do motor não está girando, a potência mecânica é zero. Se a potência mecânica é zero, nossa potência útil vai ser zero, né? O receptor ele não está funcionando do jeito que ele deveria funcionar. Então a potência útil vai ser zero, olha, ó, sumiu da equação. Então a potência total, né, que é elétrica, vai ser igual à potência térmica que vai ser dissipada. O que é que vai acontecer? O motor ele vai sobreaquecer e ele queima, né? E aí a gente pode gerar, inclusive, um acidente. Vamos equacionar isso aqui? Vamos lá, vamos equacionar isso. A DDP vezes a corrente, que vai ser máxima, né? Já que você bloqueou esse eixo do motor, é igual a resistência interna vezes a corrente máxima ao quadrado. Você corta ali a corrente máxima e a gente chega a uma equação aqui para a corrente máxima. Essa corrente máxima vai ser a DDP dividido pela resistência interna do receptor. E isso será observado quando a gente bloqueia o eixo do motor, que é um receptor. Vamos trazer aqui agora, gente, um gráfico, né, comparativo. Vamos trazer dois gráficos, na realidade, comparativos entre o receptor ativo e o receptor passivo. Então, vamos começar aqui, né? A equação do receptor ativo vai ser a DDP que é fornecida a ele igual a força contra a eletromotriz, que é a DDP destinada ao propósito desse receptor, mais a sua resistência interna vezes a corrente que passa por ele. Já no passivo, a DDP que é aplicada ao resistor, né, um resistor ôhmico, é igual à resistência elétrica desse resistor vezes a corrente elétrica que está atravessando o mesmo. Então, quando a gente for montar o gráfico aqui, a gente vai observar o seguinte, que no caso do receptor ativo, ó, a gente vai ter que ele não vai partir do zero. A reta é crescente, mas não parte do zero. No caso do passivo, sim, porque quando a corrente elétrica é zero ali, ó, a DDP também vai ser zero. No caso do nosso receptor ativo, se você fizer a corrente zero ali, a DDP vai ser a força contra a eletromotriz ali, ó. Tá vendo? Força contra a eletromotriz. No caso do passivo, não. Se a corrente for zero, a DDP também vai ser zero, por isso que ele parte do zero. É um resistor ôhmico, não é mesmo? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma análise aqui da inclinação, tá? Vamos fazer uma análise da inclinação. Eu quero que você observe aqui nessa equação que eu posso isolar a resistência interna desse nosso receptor ativo aqui. Ficaria assim, ó, a resistência interna é igual a DDP menos a força contra a eletromotriz dividido pela corrente. Então, se eu fizer isso aqui, ó, essa DDP menos a força contra a eletromotriz e dividir isso por essa corrente elétrica aqui, a gente está determinando o que? A resistência interna. Agora, se você imaginar, ó, se você pensar que eu vou tomar um ângulo θ aqui, tanto num gráfico quanto no outro, e a gente for analisar a inclinação dessa reta, bom, você já sabe que para o caso do receptor passivo, que é um resistor ôhmico, você já sabe, você já viu na aula de leis de Ohm, que a tangente desse ângulo θ vai ser a própria resistência desse resistor. No caso aqui desse nosso ativo, a tangente do ângulo θ vai ser quem? A tangente desse ângulo θ vai ser a resistência interna do nosso receptor ativo, tá? Então, a gente vai ter aqui que a tangente de θ, no caso do ativo, vai ser a resistência interna desse receptor, e no caso do passivo, vai ser a resistência desse receptor, que é um resistor.
Agora a gente vai montar um circuito simples aqui para a gente analisar de que forma um gerador ele pode, por exemplo, alimentar um receptor passivo, tá? Que é um resistor. Então vamos colocar aqui o nosso gerador de resistência interna Rzinho, força eletromotriz Epsilon, né? E aí a gente tem o nosso resistor de resistência R. Então eles estão conectados aí nesse circuito, não há nenhum nó entre o nosso receptor e o nosso gerador, logo eles vai estar todo mundo aí em série, né? Então a ligação, a associação aí vai ser uma associação em série, coisa mais simples possível que a gente poderia trazer. A gente sabe que o nosso gerador vai fornecer uma DDP, esse resistor vai acabar consumindo essa DDP. Então da equação do gerador a gente sabe que a DDP vai ser a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. E do nosso receptor passivo, essa mesma DDP vai ser sua resistência vezes a sua corrente. Essas equações elas são iguais, a gente vai igualar aqui e vamos fazer um desenvolvimento algébrico para isolar a nossa corrente elétrica. Então, isolando aqui, eu vou colocar em evidência, isolando a corrente elétrica, a gente chega na seguinte equação. A intensidade da corrente elétrica é igual à força eletromotriz dividido pela soma entre a resistência do resistor e a resistência interna do nosso gerador. Essa equação é chamada também de equação de Ohm-Pillay. Vamos fazer uma análise dessa equação, dessa lei de Ohm-Pillay aqui nesse circuito simples. A análise aqui vai ser a seguinte: se o valor de R for igual ao valor de Rzinho, o que é que vai acontecer? Então, no lugar do nosso Rzão ali, eu vou colocar Rzinho, vamos fazer essa substituição, a gente vai ter que o I vai ser igual a Epsilon sobre 2Rzinho. Só que a gente sabe que Epsilon sobre Rzinho, isso é o que, pessoal? Isso é a nossa corrente de curto-circuito. A gente já viu que o gerador está em curto na aula passada, né? Quando a sua DDP é zero. Então, e a gente acha essa corrente de curto-circuito dividindo a força eletromotriz do gerador pela sua resistência interna. Já mostramos isso. Ou então a corrente, quando o Rzão for igual a Rzinho, a corrente vai ser a corrente de curto-circuito. E aí a gente viu também que quando o nosso gerador ele atinge a corrente de curto-circuito dividido por 2, ele está jogando a sua potência máxima. Ele está lançando a potência máxima, potência útil máxima, né? Então, o seu rendimento a gente sabe que é a DDP dividido pela força eletromotriz, né? Nesse caso aqui, a gente está lançando metade dessa força eletromotriz, né? Quando você tem, lembra daquela equação da metade que eu mostrei? Pois bem, na aula passada, dá uma olhada lá, dá uma revisitada que você vai lembrar. Então, a gente vai ter que a DDP vai ser também metade dessa força eletromotriz. A gente simplifica ali e ao fazer essa simplificação, a gente vai ter que esse rendimento, essa eficiência nessa condição do gerador vai ser uma eficiência de 50%. Então, significa dizer que esse gerador ele está dando metade da sua força contra-eletromotriz, né, que ele está produzindo, da sua força eletromotriz, perdão, para alimentar ali o circuito nessa condiçãozinha aí específica, nesse caso específico. Vamos verificar aqui a nossa aprendizagem fazendo uma questãozinha aqui bem simples, bem tranquila, para ver se você está entendendo, se você está compreendendo o que foi dito até aqui. Então, o circuito é formado por uma bateria Bzão de 12 volts, ideal, dois resistores R1 de 12 ohms e R2 de 6 ohms e uma chave K. Letra A. Com a chave K aberta, calcule a corrente fornecida pela bateria. Vamos lá, ó. Então, a chave K ali está aberta, significa dizer, gente, que esse resistorzinho aqui, ó, R2, ele não está fazendo parte ainda do circuito. Então, esse aqui ainda está fora porque o lado que compõe esse resistor, ele está aberto, né? É uma descontinuidade do circuito, não vai ter corrente passando aqui, então ele está fora aqui da nossa brincadeira. Vamos calcular, então, essa nossa corrente elétrica que é pedida na letra A, né? Então, a gente vai ter aqui a corrente que vai estar passando pelo resistor R1, é o que a gente quer. Então, essa corrente vai ser a nossa força eletromotriz dividido pela resistência do resistor, nesse caso aí do receptor que é passivo,
mais a resistência interna do nosso gerador. Só que assim, pessoal, ó, esse gerador, essa bateria, ela é ideal. Se ela é ideal, a resistência interna dela é zero, né? Não tem resistência interna. A gente viu isso na aula de geradores. Então, eu vou ter aqui que a nossa corrente vai ser 12 dividido por 12. Isso vai dar 1 ampere. Na letra B, ele diz o seguinte: considerando a chave K fechada, calcule a resistência elétrica da associação. Fechei a chave aqui agora, o que é que aconteceu? A gente vai ter que R1 e R2 vão estar em paralelo. Para calcular uma associação em paralelo, a gente usa aquela regra prática que a gente aprendeu na aula de associação de resistores. Então, a resistência equivalente, né, ela vai ser dada pelo produto pela soma. O produto pela soma vai dar a nossa resistência equivalente. 12 vezes 6, 72. 12 mais 6, 18. 72 dividido por 18, isso vai dar 4. Essa é a nossa resistência equivalente. E aí, na letra C, com a chave K fechada, calcule a potência elétrica total dissipada no circuito. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a nossa potência total vai ser a DDP elevado ao quadrado dividido por essa resistência equivalente do circuito. Ou seja, essa potência vai ser 12 ao quadrado dividido por 4. Isso vai ser 144 por 4, que vai dar 36 watts. Tem uma outra maneira, professor, de você resolver isso? Tem um outro modo da gente fazer isso. Você pode tomar aqui como referência, por exemplo, a nossa corrente elétrica, né? A gente vai calcular essa corrente elétrica aqui. Ao calcular essa corrente elétrica, a gente acha o valor de 3 amperes, que é a corrente elétrica total. A gente vai dividir a nossa força eletromotriz dividido pelo REC, né? A DDP total dividido pela resistência equivalente. Achamos 3 amperes. Agora, para a gente poder resolver aqui, o que é que a gente vai fazer? A potência vai ser igual ao REC vezes I ao quadrado. Então, a potência vai ser igual à resistência equivalente, que é 4, vezes o I, que é 3 ao quadrado. Essa potência vai ser também de 36 watts. O outro modo, você tem uma quantidade de passos maior, né? O primeiro modo você resolve de maneira mais direta, mas aí isso fica a sua escolha. Faça da maneira que você achar mais conveniente, desde que seja uma maneira correta e adequada. Agora a gente vai fazer uma coisa um pouco mais complexa, porque eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês tenham compreensão do que é que pode acontecer, do que é que pode aparecer em termos de problema. Então aqui eu vou pegar, né, um receptor ativo e um resistor, vou associar eles em série, né? Eu tenho um receptor que é ativo e um receptor que é passivo, que a gente chama de resistor, né? E vou conectá-los a um gerador, né? O gerador vai ser essa fonte de tensão. Primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, ó. Eu tenho o gerador e o nosso receptor conectados em oposição. Olha lá, se eu pegar um fio e sair ali do polo positivo do nosso gerador, você vai ver que esse fio ele vai dar direto no polo positivo do nosso receptor. É por isso que a gente vai observar que a passagem da corrente ela é invertida quando você compara o gerador com o receptor. Analise aqui, observe, ó. Olhe por onde a corrente está passando. Estão vendo? Ela está passando ali do menos para o mais no gerador e do mais para o menos no receptor. A gente vai ter, de fato, essa inversão, tá, gente? Bom, se um vai ser o gerador, quando isso acontecer, obrigatoriamente o outro vai ter que ser o receptor. Feita essa devida análise, agora a gente está apto para observar o que é que vai acontecer aqui nesse circuito, como é que a gente vai operar esse circuito aqui. Bom, a gente sabe que a associação em série ela é uma repartidora de tensão elétrica. Então, observe ali, ó, que a DDP do receptor mais a DDP do resistor vai dar exatamente a DDP fornecida pelo gerador. Aí a gente pode equacionar dessa forma. Mas que é a DDP fornecida pelo gerador? Vamos lá para a equação do gerador? Ó, força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. A DDP do receptor vai ser força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. E, por fim, a nossa DDP do resistor vai ser a resistência do resistor vezes a corrente. A gente vai fazer aqui uma operação, uma manipulaçãozinha algébrica, né? Vamos aqui deixar tudo que tem corrente de um lado e o que tem força eletromotriz e força contra a eletromotriz do outro.
Vamos isolar aqui e aí a gente vai chegar na seguinte equação, que é uma extensão da lei de Ohm-Pillet. A intensidade da corrente vai ser dada pela diferença entre a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz, tudo isso dividido pela soma entre a resistência do resistor, a resistência do gerador e a resistência do nosso receptor ativo. A partir dessa extensão da lei de Ohm-Pillet, a gente pode fazer uma generalização. A gente pode generalizar da seguinte forma. Primeiro que, obrigatoriamente, a força eletromotriz ela tem que ser maior do que a força contra-eletromotriz. Isso é uma condição assim, indispensável, não pode ter uma outra possibilidade. E a gente vai poder generalizar da seguinte forma. A gente pode dizer que se você tiver mais de um gerador, mais de um receptor, a gente vai ter essa relação aqui. A corrente elétrica que vai circular nesse circuito vai ser dada pela somatória, né, a soma sucessiva das forças eletromotrizes, menos a somatória das forças contra-eletromotrizes, dividido pela somatória das resistências que estão presentes nesse circuito elétrico que a gente vai estar analisando. Inclusive, a gente pode dizer também, de maneira generalizada, que a soma de todas as forças eletromotrizes tem que ser obrigatoriamente maior do que a soma de todas as forças contra-eletromotrizes. Gente, isso é uma coisa óbvia, né? O gerador ele tem que ter uma DDP maior do que os receptores que ele está alimentando. Senão ele não vai estar conseguindo alimentar esse circuito, não vai estar conseguindo fornecer a energia que o circuito precisa para funcionar. Para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai trazer aqui uma análise de um circuito um pouco mais complexo para mostrar para vocês que alguns detalhes eles podem fazer toda a diferença. Então, eu vou mostrar o circuito para vocês e a pergunta é: qual o sentido e o valor da corrente elétrica que está circulando nesse circuito aí? Uma coisa que a gente já de cara tende a fazer é pensar o seguinte: bom, aquele valor maior ali de DDP provavelmente é onde está o nosso gerador. Tá? Será que é? Lembre que a soma das DDPs, a soma das forças eletromotrizes, no caso, tem que superar a soma das forças contra-eletromotrizes. Mas não quer dizer necessariamente que onde você tem uma maior DDP, um maior valor de voltagem, é ali que está o seu gerador. Você tem que tomar cuidado, porque senão você vai acabar errando. Então, primeiro, o sentido da corrente. Será que esse aqui é o maior? E é, portanto, o gerador? Então, esse é o sentido da corrente? Será que é assim? Vamos fazer uma análise aqui individualizada. Será que é isso? Vamos ver aqui. Ó. Veja que aqui eu tenho conectados em oposição, né? Esses dois aqui estão conectados em oposição. O de 15 ohms ali, gente, é um resistor, né? É o nosso receptor passivo. Então, a gente vai deixar ele aí meio que de canto. Vamos analisar o que é gerador e o que é receptor, porque isso é essencial para você resolver esse problema. Conectados ali em oposição, tá? Ó, esses dois aqui estão conectados em oposição. Vamos analisar outros aqui que estão conectados também em oposição. Esses dois aqui também estão conectados em oposição. Opa, vamos ver mais aqui, ó. Ó, conectados em oposição também. E a gente vai ter aqui também, ó, esse daqui, esse último, com o primeiro lá, ó, eles vão estar conectados em oposição. Agora, tudo que eu circulei, você soma as DDPs. Tudo que eu contornei com um quadrado aí, com esse retângulo meio arredondado nas bordas, você vai somar também a DDP. Quando você fizer ali, ó, 12 mais 3, quanto é que vai dar isso? Quando você fizer 9 mais 8 mais 6, quanto é que vai dar isso? Vamos fazer essas somas aqui para a gente observar o que é que acontece. Lembrando que a gente tem que constatar que o somatório das forças eletromotrizes tem que ser maior do que o somatório das forças contra-eletromotrizes. Então, vamos fazer ali, ó, a somazinha do que está no retângulo. Isso vai ser 12 mais 8, né? Perdão, eu tinha falado 3, mas é 8. 3 é a resistência interna, 12 mais 8, isso vai dar 20. Agora eu vou somar o que eu circulei. Ó, 6 mais 8 mais 9. 6 mais 8 mais 9, isso vai dar 23. Então, já matou aí quem é gerador e quem é receptor. O que eu circulei é gerador, o que eu passei o retângulo, né? Isso é receptor. Bom, a gente já identificou aí
quem é quem, né? Já identificamos os nossos geradores e os nossos receptores. Logo, o sentido que a gente tinha achado que era no início, na realidade, não era aquele sentido da corrente, porque a gente tem que ter a corrente passando dessa forma pelo gerador e de forma contrária pelo receptor. Então, esse é o sentido correto e adequado aqui para a corrente desse circuito em específico. Veja que essas análises, elas são análises bem mais complexas. E olha que eu não coloquei aqui nenhum resistor associado em paralelo, nem nada, e já está complexo de entender isso aqui. Agora, o que nos falta aqui é somar as resistências. Vamos fazer aqui a soma, né, das resistências para calcular a corrente. Então, tem um 2 ali, 15, a gente vai ter 1, 3, 5 e 4. Então, vamos somar essas resistências, a soma disso dá 30. Agora, a gente vai colocar tudo isso na fórmula e achar o nosso resultado, 23 menos 20 dividido por 30, e ao fazer essa conta, a gente vai achar o nosso resultado aqui para a corrente de 0,1 ampere. Eita, que a nossa saga da eletrodinâmica, ela tá acabando, hein, gente? Mais uma aula aí e a gente já vai estar finalizando esse estudo da eletrodinâmica. Eu espero de coração que esteja contribuindo com o seu desenvolvimento, com o seu aprendizado, que você consiga evoluir através desse conteúdo que eu falei, que é extenso, mas que é detalhado. E se você está evoluindo, deixe seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque, como eu já disse em vídeos anteriores, o conhecimento precisa ser compartilhado. É isso aí, informação boa, conhecimento bom e de qualidade precisa ser compartilhado. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!